orar que o seu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, que a sua palavra nos traga libertação, edificação, Senhor, e também consciência da sua vontade para as nossas vidas. É a palavra de Deus. Deixa eu só me situar. Quem estava semana passada? Então, a minoria. Tá bom. Bem, o Tauei, na última aula, ele terminou nesse slide, né? E é daqui que eu quero dar a continuação da aula, tá? Então, na semana passada, ele pôde conversar sobre maneiras de Deus curar, ele começou a falar sobre Deus procura, e eu queria então dar uma continuação sobre esse tópico, tá? Basicamente, a nossa aula inteira, eu espero que a gente consiga falar sobre esse assunto hoje na aula, não sei se eu consigo terminar. Ontem eu tive que trabalhar, e aí eu atendi uma paciente, era a segunda consulta dela lá na clínica. A primeira consulta tinha sido feita por outro profissional, e aí eu atendi ela também. Conhecimento no caso dela, era uma paciente, uma portuguesa super forte, de 89 anos, essas residentes da Zona Leste. E aí peguei o caso dela, vi que era um câncer de mama, um tumor bastante inicial, e eu falei para ela e para o filho dela que o caso estava totalmente resolvido, ela não precisava se preocupar, não tinha necessidade de fazer outros exames complementares. Quando ela terminasse de fazer a radioterapia, para ela levar uma vida absolutamente normal, e que a chance de cura dela era praticamente 100%, e poderia levar uma vida normal até no quesito de acompanhamento médico futuro. E aí o filho fez uma pergunta para mim que eu achei interessante. Ele perguntou se o tipo de colocação que eu estava fazendo para a mãe dele, para ele, era algo frequente. Frequente no sentido assim, você sempre dá boas notícias para os seus pacientes? Eu falei, olha, eu gostaria de dar muito mais boas notícias do que eu costumo dar. Normalmente acho que a quantidade de notícias não boas no meu dia a dia é muito maior do que notícias boas, né? Então eu falei, olha, eu queria que todos os pacientes que eu pudesse atender, eu pudesse falar o que eu estou falando para você e para sua mãe. E acho que estava pensando bastante, sim, é um assunto que eu sempre penso bastante, e às vezes mesmo quando eu não quero pensar, eu não tenho como escapar, né, que essa questão do sofrimento, a questão quando nós somos tomados por uma enfermidade, quando Deus não resolve curar. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp, e alguns dos grupos que eu pertenço, um é do Itaci, né, então um pessoalzinho que eu já li, mas algumas pessoas que você já ouviu falar com bastante frequência, nos nossos de quarta-feira. Então nós temos um grupo do WhatsApp do Itaci, e eu tenho outro grupo do WhatsApp que é da Casa do Rochedo. E ou de um grupo ou de outro, toda semana eu recebo a notícia de que alguma criança está morrendo. Então são grupos, então não é um assunto que eu gostaria de fugir, né, de não pensar, mas é um assunto que acaba me perseguindo. E que às vezes eu já fiz bastantes reflexões sobre essa questão do tema quando Deus não cura. Eu queria contar a história de alguns paralíticos que eu conheci na minha vida. Eu sei que o Tauei contou a história de uma paralítica na semana passada. A gente estava passando um plantãozinho agora no final do culto. Mas eu lembro que na época que eu visitei um paciente no quarto da HC, era um paciente japonês, ele não falava muito bem o português, ele tinha dado entrada no hospital, ele estava internado, e desde que ele tinha internado, ele devia estar uns 3, 4 dias internado, ele não tinha recebido notícia e visita de ninguém da família, né? Provavelmente ele deve ter passado mal, algum lugar público, chamaram a ambulância, levaram ele para lá, e provavelmente tinha uma família totalmente desesperada procurando algum parente que estava desaparecido. E esse paciente, esse japonês, ele não conseguia mexer as pernas, ele estava totalmente sem força nos membros inferiores,
E ele estava internado nas moléstias infecciosas porque foi diagnosticado uma doença chamada mal de Pote. Mal de Pote é quando existe um paciente com tuberculose em atividade ou previamente, e o bacilo de Koch, que é o responsável da tuberculose, se aloja no ponto do esqueleto e faz uma festinha lá. No caso dele, o bacilo de Koch se alojou numa vértebra na região lombar, comeu essa vértebra desabou, ele então estava com uma fratura e não tinha o que fazer, ele estava totalmente plégico da cintura para baixo. E a gente conversou um pouquinho, como todo bom japonês, muito econômico nas suas palavras, e eu perguntei para ele, o que a gente pode orar por você? Aí ele falou assim, que a minha família me encontre e que eu volte a andar. Tá bom, então nós oramos, tal, e aí na semana seguinte, ele estava andando, e a família dele tinha encontrado ele no dia seguinte. Eu falei, nossa, que oração eficaz! A gente nem conhecia, nem criamos assim tanta intimidade, mas ele estava super feliz, né, de ter reencontrado a família. Ele não tinha feito, nem tinha começado, né, porque do ponto de vista médico, quando você vai tratar desse mal de Pote, você faz um tratamento de tuberculose que dura no mínimo 6 meses de tratamento. Né, e da época da fraturada, a chance de voltar a andar era praticamente zero. Mas Deus operou na vida dele, ele se converteu, nunca mais tive contato com ele. Nesse mesmo andar, no quarto andar do HC, eu pude conhecer então uma outra pessoa, já um jovem, na época 30 e poucos anos, e ele também estava sem andar. Ele estava sem andar porque ele estava comentando, um dia ele estava com os amigos dele, estavam no barzinho, começaram a beber, estava bastante divertido. Essa diversão começou a sair fora de controle, começaram a voar garrafa, voar mesa, voar cadeira, e ele só ouve um tiro. Ponto. E após essa diversão no bar, ele acorda no hospital e aí descobre que o tiro havia acertado ele tinha acertado bem na coluna. Ele estava sem andar, aquela bala foi caprichosa de atravessar e destruir 100% da sua medula aqui nessa altura da coluna. Esse rapaz, ele ficou muito tempo internado, meses. Ele falou várias semanas a gente ia visitando ele, a gente foi conhecendo toda a história da vida dele. E aí ele fez um resumo de que a família dele era uma família cristã, que estava desviado, e tinha entendido que Deus tinha permitido acontecer aquele acidente para que ele pudesse fazer uma reflexão da vida dele e voltar para Deus. Então toda vez que nós conversávamos, toda vez que nós orávamos por ele também tinha um pedido só. Né? O meu pedido é que eu possa voltar a andar, e Deus vai operar uma obra na minha vida, eu vou voltar a andar, e quando eu voltar a andar, eu vou consagrar a minha vida para Deus, eu vou ser um pastor, eu vou dar o meu testemunho por todas as igrejas que eu puder visitar, e eu vou proclamar como Deus que me resgatou espiritualmente, me resgatou agora fisicamente, é bom, e muitas pessoas vão se converter por conta do meu testemunho. E aí, semanas, meses passando, ele não conseguia mexer nem o dedão do pé, continuava igual após todo esse tempo. E aí eu percebi que o humor dele estava ficando bastante diferente. Aí ele começou a ficar bastante deprimido, e aquela fase inicial de esperança, de expectativa de alguma coisa extraordinária pudesse acontecer, porque ele já tinha feito um trato com Deus, que ele iria consagrar a vida dele para a obra, e aquilo não acontecia, as coisas pareciam exatamente iguais, e ele acabou ficando extremamente deprimido ao ponto de ter ficado quase catatônico. Ele ficou praticamente esperando a morte chegar, porque ele já não via sentido para a vida dele, porque nenhum milagre
havia acontecido. É difícil, né? Porque quando Deus não cura, como é que isso acaba mexendo com a nossa vida e como é que nós poderíamos pensar sobre essa questão? Mas eu lembro que numa das visitas para esse rapaz, nós estávamos mais ou menos em umas 6 pessoas da capelania, os alunos de medicina, então nós fizemos aquela coisa de sempre, nós contamos. E naquele momento eu senti tocado a contar de uma história que eu compartilhei com ele e eu quero compartilhar com vocês agora. E a história essa próxima história que eu vou contar também envolve pessoas que não andam. Envolve outro tipo de pessoa paralítica, né? Uma foi por mal de pote, outra foi por um tiro, e essa história começa com esse quadro. Esse quadro e vários outros foi pintado nesse hospital. Então, a história desse quadro começa especificamente aqui, nessa janela desse primeiro andar. A Teresa já conhece essa história. Eu conheci, a primeira vez na vida que eu fui nesse andar, foi no ano de 91. Eu tinha 17 anos. As árvores eram mais baixas, não eram tão altas assim. E aí, com 17 anos de idade, exatamente nessa janela, eu pude conhecer essa menina. Foto antiga, em preto e branco. E o nome dessa menina chama-se Eliana. Quando eu a conheci, ela era mais velha, ela não era criança. Ela era mais ou menos próximo da minha idade, na ocasião. Né? E aí, na verdade, a Eliana, ela está aqui nessa foto, com um vestido rosa, e ela era acompanhada por outras pessoas. Eram ao todo 7 pessoas que ficavam, então, no primeiro andar do Instituto de Ortopedia do HC. Esse primeiro andar era um lugar muito precioso. Então, alguém da capelania me levou para... alguém da capelania falou o seguinte: Paulo, eu quero apresentar alguns amigos meus. Tá? Ok, pode me apresentar. Aí ele me levou, então, para os amigos dele, que se tornaram meus amigos, que são essas pessoas que estão aqui. E esse lugar foi o lugar onde se fez o recolhimento dos casos mais graves de poliomielite no Brasil. Então, pessoas que por algum motivo não receberam a vacinação, desenvolveram a poliomielite, na sua versão mais grave, e aí elas ficaram internadas aqui. Essas pessoas muitas vezes desenvolveram sua poliomielite já na fase da infância e elas não conseguiam respirar sozinhas. Não era apenas um acometimento da musculatura ou dos nervos, mas o acometimento da sua poliomielite ele foi para várias ramificações nervosas a ponto de que nenhum deles conseguia respirar sozinho. Todos eles precisavam de um ventilador, tá? Então fazia uma conexão aqui no pescoço, era feita uma traqueostomia e era toda a vida delas. E a Eliana era uma dessas 7 pessoas que eu conheci. O que era bastante triste é que cada ano ou cada semestre, eu ia com bastante frequência nos meus primeiros anos da faculdade, simplesmente para conversar com eles, né? Porque muitos foram abandonados pela família, a família não tinha condições de tratá-los ou cuidá-los em casa, então eles não tinham amigos naturalmente, mas ficaram doentes, não puderam ir para a escola, então o que eles mais pediam era apenas ter uma companhia. O que eu podia fazer era ir de tempos em tempos, sentar
ao lado de cada uma dessas sete marcas e conversando. E meu trabalho, de certa maneira, foi facilitado porque, de tempos em tempos, quando eu subia no primeiro andar, o número de pessoas que eu tinha que visitar era menor. De modo que sobraram apenas 2 vivos hoje. O Paulo, meu xará. O Paulo, ele adora computador, não por coincidência, existe um teclado aqui na foto dele. E ele pegava um palito de sorvete, colocava na boca e começava a teclar o computador. Ele também não mexia nada do pescoço para baixo. E ele fazia vários bicos para ele criar uma fonte de renda. Então, toda vez que alguém precisasse de um trabalho que envolvia a parte de computação, poderia acionar os serviços e pagar para ele. Eu lembro que uma das coisas legais, uma das visitas que eu fiz para ele, que foi também uma época de final de ano, ele falou assim: Paulo, aconteceu uma coisa super legal, né? Super emocionante para mim. Eu falei: o que aconteceu, Paulo? Ah, você não acredita, o Ayrton Senna veio me visitar. Né? Eu fiz uma carta para o Ayrton Senna, para ele poder me visitar. E ele veio me visitar, e ainda me deu um boné do antigo patrocinador, que é o Banco Nacional, que não existe mais. Eu ganhei o boné do Banco Nacional, autografado pelo Ayrton Senna. Ele mostrou para mim o boné, contou como foi a visita do Ayrton Senna, como o Ayrton Senna chegou a andar e passar por todas as pessoas e tudo mais. Essa é a história do Paulo. Até hoje, ele faz trabalhos no computador, se vocês precisarem. Quem tem TCC e não quer digitar, ele consegue digitar com o palito de sorvete mais rápido do que eu digito com as minhas mãos. E aqui a Eliana, se o Paulo ele sabia digitar com o palito de sorvete, a Eliana aprendeu a pintar com a boca. E a história daquele quadro. E agora, na semana que vem, todo mês de dezembro, existe uma exposição no andar térreo do Instituto da Ortopedia. Existe uma exposição dos quadros que a Eliana pinta durante o ano. Temos 20, 30, 40 quadros que ela pinta durante o ano inteiro. E ela faz a exposição no final do ano, vende os quadros e com esse dinheiro ela consegue se manter no hospital. Os quadros são lindos, lindos. Eu só não lembro se é aberto ao público a exposição aos quadros. Acho que sim. Então ela aqui, no quarto dela, várias das pinturas que ela faz, tanto o Paulo como a Eliana, eles não moram mais no primeiro andar, eles mudaram para uma outra parte do Instituto de Ortopedia. E aí eu estava conversando com um deles, eu perguntei para eles: como é que é a vida de vocês? Como é que é o mundo de vocês? Aí eles responderam para mim, né? Nosso mundo é verde. Não é porque o Palmeiras vai ser campeão hoje. Mas eles falavam para mim: nosso mundo é verde. Eu falei: desculpa, eu não entendi o que vocês querem dizer com o nosso mundo é verde. Então, é que nós ficamos deitados o dia inteiro, a nossa vida inteira, e a gente consegue olhar para o teto, que é branco, e um pouquinho para a copa das árvores. Então, o nosso mundo é verde. Tudo que a gente consegue enxergar fora do hospital é um negócio verde. Para mim, o nosso mundo, se a gente sair do hospital, a gente vai entender que o mundo é verde. É tudo que a gente consegue enxergar. E aí, então, eu estava contando, conhecendo a Eliana, o Paulo, os outros 5 que partiram. Estava contando essa história, então, para esse rapaz que estava internado no quarto andar. Falei: olha, o mundo pode ser verde.
Estou contando um pouquinho da história deles. A Eliana, ela escreveu um livro, chama-se Pulmão de Aço, então na sua segunda edição. A primeira tiragem com 30 mil exemplares já foi esgotado, tá? Então ela conta a história da vida dela, no que é passar a vida no hospital, tá? Mostrei a foto dela na festa junina, aqui uma data do Dia das Crianças. Hoje a Eliana está próximo da minha idade, está com 44 anos. Então eu falei da história da Johnny na semana passada, eu falei desse japonês, desse outro jovem, do Paulo, da Eliana. Eu queria tanto que todos esses paralíticos que eu conheci na minha vida e vários outros, podia contar todas as histórias aqui hoje, eu queria chegar com a notícia assim: foram todos curados, estão todos bem, felizes, contando as suas histórias de motivação mundo afora. Mas eu tenho mais histórias do tipo Eliana, Paulo, para contar do que a história daquele japonês. E são histórias que eu fico pensando, mas quando Deus não cura, o que Deus faz? Será que simplesmente Deus cruza os braços, esquece? Será que a nossa oração não foi potencializada com a qualidade ou quantidade de fé? Mas por que Deus não cura? Ou por que Deus permite sofrimentos que nós não somos responsáveis, ou que nós achamos que nós somos responsáveis diretamente por isso? Mas a história da Eliana, baseado um pouquinho das minhas conversas com a Eliana, com o Paulo, me trouxe algumas reflexões sobre o que Deus faz quando Deus não cura. John Piper. E John Piper, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, um pastor bastante conhecido lá nos Estados Unidos. David Powlison, ele é um dos autores desse livro, que eu também estou usando para dar a aula de hoje. O David Powlison, ele é presidente da Fundação de Aconselhamento Cristão lá nos Estados Unidos. E teve um congresso onde John Piper e David Powlison, os dois estavam juntos. O tema do congresso era Soberania de Deus e Sofrimento. Semana passada, eu falei que a Teresa conhecia a história, porque semana passada a gente estava participando de um congresso organizado pela Capelania, e o tema do congresso era Capelania e Sofrimento. O meu grupo de WhatsApp da Capelania não parava de chegar mensagens do tipo: tô com meu marido internado, tô com minha sogra no hospital, tô não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só mensagem light chegando aqui. E a gente bem no congresso, congresso a gente organizando, e 80% da minha equipe com seus parentes no hospital. E aí quando nós começamos o primeiro dia do congresso, que foi no sábado, eu cheguei, eu tinha uma aula para dar, eu tinha 5 aulas para dar no total. Aí a minha primeira aula era no sábado, o pessoal que estava organizando já veio falar comigo: Paulo, é o seguinte, se prepara. Me prepara para quê? Então, é que a Eleni e o Gabi, o marido da Eleni, eles têm algumas aulas para serem dadas, e o Gabi deu entrada no hospital na sexta, uma infecção urinária que evoluiu para uma prostatite, e aí foi direto para UTI porque ela está com uma sepsis. Então está correndo risco de vida. Obviamente ele vai poder dar as aulas, ele está acompanhando ele lá do outro lado do hospital, então significa que você está preparado para dar outras aulas. Mas assim, o congresso inteiro, a gente, palestrantes e correlatos passando por várias tribulações, semana passada. Minha semana também não foi nem um pouquinho fácil.
Até mandei e-mail para algumas pessoas, ó, orem por mim, porque tá assim, tá russo o negócio. Mas o pai de Paulson, então estavam os dois juntos num congresso, discutindo sobre sofrimento e soberania de Deus. E aí, 2 meses depois do congresso, ambos descobrem que estão com câncer de próstata. Os dois na mesma época. E aí, então, os dois começam a trocar figurinhas, né? E agora, né? Você é pastor de uma igreja bem conhecida lá nos Estados Unidos, você é autor de vários livros, você é presidente da Academia Americana de Aconselhamento Bíblico, e agora? E agora que nós estamos do outro lado, né? Agora nós que estamos doentes, nós não sabemos qual que vai ser o resultado do tratamento, se vamos ter alguma sequela de algum tratamento. Onde que entra essa questão de sofrimento e soberania de Deus? Então os dois trocaram algumas figurinhas, algumas cartas, e a reflexão dos dois eu queria resumir agora um pouquinho para vocês, tá? Se vocês quiserem, eu posso detalhar, isso vai dar 2 a 3 aulas, se vocês quiserem, tá? Mas eu vou só trazer um resumo do que eles discutiram. E aí, os dois juntos escreveram um artigo falando o tema "Não desperdice seu câncer". David Paulson me disse o seguinte: creio no poder de Deus para curar, por meio de milagre ou pela medicina. Creio que é certo e bom que oremos pelos 2 tipos de cura. O câncer não é a razão de existir do câncer. Opa! Eu esqueci alguma coisa errada, tá? Esquece essa parte, tá? Por isso, não orar por cura pode ser um desperdício do seu câncer. A cura, porém, não faz parte do plano de Deus para todos. E há ainda a forma de desperdiçar o seu câncer. Minha oração por mim mesmo e por você é que não desperdicemos essa dor. Então, David Paulson escrevendo essa carta para o John Piper. Carta não, é por e-mail. Sou eu que sou mais antigo. Mas aí ele acaba listando 10 aspectos de como um ou o outro poderia desperdiçar a oportunidade que Deus estava dando pelo fato de ambos estarem com câncer na próstata. E a primeira coisa que eles falam é: você vai desperdiçar seu câncer se não crer que ele faz parte do plano de Deus para você. Será que a gente consegue aceitar, enxergar que todas as coisas que acontecem na nossa vida, desejáveis ou não desejáveis, faz parte do plano de Deus? Porque tem coisas que a gente fala assim: isso não faz parte do plano de Deus, isso é um pouquinho do diabo. Ou não, isso não pode fazer parte do plano de Deus, isso foi uma cagada que fizeram comigo, eu não aceito isso. Mas a primeira coisa, se nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos certeza da nossa filiação com a paternidade de Deus, é que nós precisamos entender que todas as coisas fazem parte do plano de Deus para nós. E aí ele diz: não diga que Deus somente usa nosso câncer sem tê-lo planejado. Isso não significa que o plano inicial de Deus para a criação foi um jardim do Éden com câncer. No entanto, a queda não pegou Deus de surpresa. Ele a viu chegar e a permitiu. Ele planejava a redenção antes da criação. O que Deus permite, Ele permite por uma razão: o cumprimento do seu propósito. Se Deus antever processos moleculares tornarem-se um câncer, Ele pode interrompê-los ou não. Se Ele não faz, é porque existe um propósito. Isso que Deus é infinitamente sábio, é correto chamar esse propósito, chama vontade divina. Satanás é real, ele pode causar muitos prazeres e dores,
mas ele não é a causa determinante. Por isso, quando ele fere Jó com úlceras, Jó as atribui essencialmente a Deus, e o autor inspirado concorda. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e os consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Se você não acreditar que o seu câncer faz parte do plano de Deus para a sua vida, você o desperdiçará. Eu gosto bastante dessa primeira colocação, porque nós queremos obter todos os tipos de mecanismos de negação, de fuga, e nós não queremos aceitar, porque certas situações fazem parte sim do plano de Deus. Porque se a gente não acreditar que faz plano, se nós acreditamos que faz parte do plano de Deus, talvez o nosso desenvolvimento da paciência naquele momento que nós estamos passando seja diferente quando nós acreditamos que não faz parte do plano de Deus. Porque quando nós não acreditamos que faça parte do plano de Deus, nosso desejo vai ser uma coisa só: eliminar esse desconforto o mais rápido possível. Não importa o que Deus pode fazer nessa situação, por meio daquela situação, mas se nós não acreditamos que aquilo possa fazer parte do plano de Deus, a gente nunca vai aproveitar ou se relacionar com aquela situação que nós estamos passando. O John Piper, ele fala que reconhecer a mão divina no traçar do plano não fará de você uma pessoa estoica, falsa ou artificialmente esperançosa. Pelo contrário, a realidade do plano de Deus traz à tona e canaliza seu clamor sincero ao único Salvador verdadeiro. O plano de Deus convida-nos ao discurso sincero no lugar da resignação silenciosa. Considere a sinceridade de salmistas, do rei Ezequias, de Abacuque. Essas pessoas usam uma sinceridade total e confiante, porque sabem que Deus é Deus e nele colocam esperança. O Salmo 28 ensina você a orar com paixão e sem rodeios. Deus precisa ouvir o que você tem a dizer e Ele irá ouvir. Ele continuará a operar em você e na sua situação. Esse clamor vem da sua percepção de que necessita de ajuda. Mencione então seus problemas específicos a Deus. Você tem a liberdade de personalizar a oração e incluir detalhes. Frequentemente, nas diversas tribulações da vida, o que você enfrenta não se encaixa exatamente com o que Davi ou Jesus enfrentaram, mas a dinâmica da fé é a mesma. Após lançar seus cuidados sobre aquele que se importa com você, expresse sua alegria, a paz que Deus dá e que excede todo entendimento. Por fim, como a fé sempre se expressa em amor, a sua necessidade e a sua alegria se ramificarão no seu interesse de amor por outras pessoas. A enfermidade pode aguçar sua consciência do quanto Deus já está e sempre esteve operando plenamente em cada detalhe da sua vida. Você desperdiçará seu câncer se acreditar que ele é uma maldição e não uma bênção. Uma das aulas que eu tive que dar nesse congresso da capelania, eu falei sobre a relação de sofrimento e culpa. Eu tenho pacientes que eles não lutam contra a sua doença, porque eles têm a plena certeza que eles merecem aquela doença, que eles estão sendo punidos e castigados por Deus ou por aquilo que eles acreditam ser uma divindade, porque eles pisaram fora com essa divindade. Então, se eu adquirir uma doença porque eu estou recebendo uma maldição, seja lá de quem for, por que eu tenho que lutar contra essa situação? Não tem. Você simplesmente aceita
se resigna e veste a camiseta da vítima. Simplesmente. Mas se eu começar a falar, ou isso é uma maldição, e eu não consigo enxergar que Deus pode usar as coisas piores que podem cooperar para o bem dele, que essa coisa ruim, esse câncer pode se tornar uma bênção, então você vai desperdiçar o seu câncer. A bênção manifesta-se naquilo que Deus faz por nós, conosco e por meio de nós. Ele traz para o cenário da maldição a sua grande e misericordiosa redenção. O câncer em si mesmo é uma das 10.000 sombras da morte, que vem sobre cada um de nós. Todos os perigos, as perdas, as dores, as incertezas, as ilusões, os males. Em seus filhos amados, porém, nosso Pai opera com bondade, através das perdas mais dolorosas. Às vezes Deus cura e restaura o corpo, temporariamente até que os mortos ressuscitem para a vida eterna. Mas sempre sustenta e nos ensina para que o conheçamos e amemos de modo mais genuíno. No laboratório dos males, a sua fé torna-se profunda e real e o seu amor torna-se significativo e sábio. Você desperdiçará seu câncer se buscar a pensar na morte. Você desperdiçará seu câncer se pensar que vencer o câncer significa continuar vivo mais do que apegar-se a Cristo. Os objetivos de Satanás e de Deus no seu câncer são os mesmos. Satanás quer destruir o seu amor por Cristo. Deus planeja aprofundar o seu amor por Cristo. O câncer não sairá vitorioso se você morrer, mas se você deixar de se apegar a Cristo. O propósito de Deus é que você deixe o alimento do mundo e se banqueteie com a suficiência de Cristo. Seu câncer tem o objetivo de ajudá-lo a dizer e sentir: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, ciente de que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, quando nós estamos passando por algumas situações, o que nós procuramos fazer? Eu preciso relaxar. Vou pegar um cinema, vou pegar o cartão de crédito do meu marido, vou fazer várias coisas para relaxar. Né? Mas o quanto que a gente consegue substituir o alimento do mundo e se banquetear na suficiência de Cristo. Você desperdiçará seu câncer se gastar tempo demais lendo sobre câncer e não tiver tempo suficiente para ler sobre Deus. Você desperdiçará seu câncer se deixar que ele o leve à solidão em vez de aprofundar seus relacionamentos com manifestações de afeição. A nossa cultura fica aterrorizada diante da morte. Ela é obcecada pela medicina. Ela idolatra a juventude, a saúde, a energia e procura ocultar qualquer sinal de fraqueza ou imperfeição. Você trará grandes bênçãos às pessoas se viver de forma aberta, confiante e amorosa em suas fraquezas. Paradoxalmente, você fortalecerá as outras pessoas se mantiver os relacionamentos em momentos de fraqueza e dor. A uns aos outros é uma via de duas mãos, doação generosa e gratidão por receber. Sua condição de necessitado das pessoas, a oportunidade de amar, e como o amor é sempre o maior propósito de Deus também para você, certamente você aprenderá as melhores lições, repletas de alegria, à medida que descobrir pequenas formas de expressar interesse pelas pessoas, mesmo quando você estiver extremamente fraco. Uma fraqueza grande que põe em risco a sua vida pode se mostrar surpreendentemente libertadora. Não há mais nada a fazer exceto ser amado por Deus e pelas pessoas e amar a Deus e as pessoas. Você desperdiçará seu câncer caso se entristeça com os que não têm esperança. Você desperdiçará seu câncer se continuar a tratar o pecado
tão despreocupadamente quanto antes. Nada melhor para sensibilizar a nossa pecaminosidade quando nós estamos em sofrimento, né? Enquanto que Deus usando aquela coisa, aquela provação, tentação, para que o nosso coração possa fazer uma revisão de vida. E se a gente continuar vivendo como, tudo bem, mais um pecado mais, a gente vai desperdiçar. E por último, você desperdiçará seu câncer se deixar de usá-lo como meio de testemunho da verdade e da glória de Cristo. Eu não sei o que te inspira mais, né? De algumas histórias que eu vou te contar, não sei qual que te inspira mais. A história daquele japonês que voltou a andar em menos de uma semana, ou a história do Paulo Vidaliana. Talvez nós sejamos tentados a falar assim, nossa, se nós tivermos um grande testemunho, talvez aquele seja mais inspirador. Para mim, eu vejo que pessoas que não conseguiram obter aquilo que nós classificamos como vitória ou como milagre, essas pessoas, elas têm mesmo assim carregado com as suas vidas um testemunho extremamente poderoso no sentido de glorificar a Deus pelas situações que elas estão passando, mesmo que elas não tenham obtido aquilo que elas gostariam de ter obtido. Essa história é muito longa, então vou contar essa história. Essa história eu contei para as crianças daqui. E eu vou contar de novo para vocês. Essa Cristine, quando ela era um feto, a sua mãe teve um problema na qual a sua placenta não produzia líquido amniótico. Então, quando ela fez o seu primeiro ultrassom, os médicos recomendaram para que ela abortasse, porque a viabilidade desse feto, dessa gestação se completar e que a criança pudesse nascer saudável era menos de 0,5%. Então os médicos sugeriram para que ela pudesse interromper a gravidez. A sua mãe decidiu levar a gravidez até o fim, e aí essa gravidez completou os seus 9 meses e a Cristine nasceu. A Cristine não nasceu isenta de problemas, ela tinha alguns problemas, especificamente na parte renal, seus rins não funcionam direito, ela precisava fazer um transplante de rins. E uma criança então que vai todos os dias, assim, todas as semanas ela tem consulta lá no HC, todas as semanas sem exceção. Devido a alguns medicamentos que ela usa, ela também teve sua imunidade comprometida, ela desenvolveu uma sepse, então uma infecção generalizada, ela deu entrada na UTI, foi entubada, e aí os médicos falaram que ela não tinha mais chance de viver. A sua mãe veio então na casa do aconchego, compartilhou o que estava acontecendo com a Cristine. Nós sentamos, nós oramos pela filha dela, oramos para que Deus pudesse guardar da melhor maneira possível. De acordo com o boletim médico, a chance dela sobreviver era ínfima. Ela veio a sobreviver, mas aí ela teve uma das complicações desse choque séptico, que as suas mãos e os seus pés necrosaram, apodreceram por conta dessa infecção. Então ela estava com os curativos nas mãos e nos pés, e os médicos foram muito claros: nós precisamos amputar os dedos das mãos e dos pés. E aí então a mãe teve que assinar o termo de consentimento, né? E aí então ela foi para o centro cirúrgico, com a possibilidade de perder todos os dedos das mãos e dos pés. Ela teve que amputar, mas conseguiu preservar alguns deles. Então, quando ela acorda da cirurgia, está com as mãos enfaixadas, e era a primeira vez que a médica tinha que tirar os curativos
E aí a médica pediu para que a mãe pudesse estar junto, porque não saberia a reação que a Cristina ia ter ao tirar os curativos, ver que parte dos dedos não estavam mais nas suas mãos. Quando foi tirado todos os curativos, então, a médica já imaginando todo o chororô que ia acontecer, a Cristina olhou para a mão dela, para as duas mãos, e viu que tinha ainda alguns dedos preservados. Ela falou assim: glória a Deus que eu vou poder continuar a escrever. Derrubou a médica, nocauteou todos que estavam naquele quarto. Tivemos, uma vez por semana, nós temos um dia de beleza lá na Casa do Aconchego. Nós temos alguns voluntários que vão maquiar, fazer cabelo dessas mães. E aí a Cristine queria pintar as unhas, que ela não tinha. Eu quero pintar minha unha. E o pessoal assim, mas como é que a gente vai pintar uma unha que não existe, né? Que situação. Colocou a mão: podem pintar os meus dedos, eu quero assim, assim, assado. Dos poucos dedos que tinham sobrado. Vocês querem conhecer? Ela está toda segunda-feira lá na Casa do Aconchego. Vocês podem ter o privilégio que eu tenho de servir o almoço para ela e para a mãe dela. Todas as segundas-feiras ela está lá. Às vezes Deus não cura, às vezes Deus não traz, não retira a fonte do nosso sofrimento, ou às vezes tem as consequências de algumas coisas que nós fizemos. Mas quando Deus não cura, nós conseguimos acreditar que Deus continua agindo tão poderosamente quanto se Ele tivesse feito uma cura sobrenatural. Essa é a pergunta que a nossa fé precisa. Essa é uma pergunta, uma resposta na qual que acho que vai exigir a totalidade da nossa fé para eu poder responder. Eu e o Thiago, nós adotamos uma criança lá em Itaci, o José Eduardo. Ele já está 5 meses internado, ele vive em Rondônia e tudo mais. E é uma criança que eu adotei, né? Tem várias crianças que eu adoto, porque são crianças que ficam internados por muito tempo, vão visitar toda semana, aí a ligação afetiva é inevitável, né? Infelizmente, alguns deles morrem, a gente entra num período de luto, meu humor fica meio alterado, e a gente espera depois que Deus também console nosso coração. Eu lembro que um dia estava eu e o Thiago, nós entramos no quarto. O José Eduardo, ele tinha feito um procedimento cirúrgico no mesmo dia, no dia anterior, não me lembro agora, mas era assim, tinha sido feito um procedimento cirúrgico na bexiga. E ele estava desesperado de dor, desesperado. Ele estava com uma bomba de morfina, aquela bomba de morfina não estava resolvendo para nada, ele estava tomando dipirona, então ele estava tomando todos os medicamentos para dor, e ele estava desesperado porque aquela dor não passava. E ele, para quem conhece, ele é o tipo de criança que não costuma reclamar. Tudo que acontece naquela cena e você já vê uma criança que você ama, que você conhece, aí eu só olhei para o Thiago e vamos orar por ele agora, né? Orar para que Deus pudesse estar tirando aquela dor que ele estava apresentando. Isso tem mais ou menos um mês. Aí, aquele procedimento não aconteceu do jeito como os médicos esperavam. Então ele continuou evoluindo com dor, e teve uma quarta-feira que eu não pude ir, que era dia 2 de novembro. Eu tive um compromisso que acabou me atrapalhando, eu tinha me programado para ir no hospital, aí eu não fui no dia 2 de novembro.
Aí no dia 9 de novembro, que foi dia 9 de novembro, quando eu voltei para o quarto, ele estava voltando de novo no procedimento cirúrgico, de uma repetição do procedimento cirúrgico, e era 9 da noite, a mãe falou, olha, ele está em recuperação pós-anestésica, não adianta conversar com ele que ele não vai conseguir interagir. Aí eu falei, bem, eu não posso ficar 2 semanas seguidas sem conversar com meu amigo. Então eu fui numa quinta-feira, depois do trabalho, que foi na quinta-feira passada. Aí quando eu cheguei lá no quarto, conversando primeiro com seu pai e com a sua mãe, eu levei uma bronca da mãe. Eu levei uma bronca porque ele falou o seguinte, a mãe falou o seguinte, meu filho, na semana passada, nessa quarta-feira que você não veio, dia 2, você não sabe quanto tempo que ele esperou você chegar. E você não veio. Só que ele passou, teve um dia que ele estava com tanta dor, de novo. Todos os médicos já tinham passado no quarto, todos os medicamentos que tinham que ser dados foram dados. Ele estava com tanta dor que só pediu uma coisa. Ele pediu, eu quero um tio que ora para a minha dor apareça. Foi a bronca que eu levei. Você não sabe quanto que essa bronca doeu no meu coração. Quarta passada nós voltamos, eu tinha ali, ele já estava melhor da dor. E às vezes eu fiquei pensando assim, nessa situação, nessa história, sofrimentos são inevitáveis. Sofrimentos sejam eles físicos, sejam eles emocionais. Mas onde que nós estamos quando Deus não cura? Foi a pergunta que eu tenho feito. Onde que nós estamos quando Deus não cura? Onde que eu e a Bia estávamos quando o Zé Eduardo estava com dor? Porque ele só queria uma coisa. Ele queria que o tio que ora por ele estivesse presente naquele dia. Eu não tenho respostas, tá? Eu trouxe até esse livro para emprestar para quem quiser ler com mais calma os 10 aspectos para não desperdiçar seu câncer. Tá? Mas Deus não cura muitas vezes. Deus não faz aquilo que nós gostaríamos. A dor continua forte, real e às vezes crescendo. Eu não tenho respostas para isso. Mas eu fico perguntando, onde que nós estamos quando Deus não cura? Tá bom? Vamos orar. Amado Deus, eu quero agradecer por esse dia, e agradecer, antes de mais nada, pelo seu amor, pela sua graça. Nós não temos maturidade ou fé para compreender o quanto que o Senhor continua presente, o quanto que o Senhor continua agindo, e o quanto que o Senhor continua nos amando, aceitando mesmo quando as coisas estão totalmente fora do nosso controle, da maneira como que nós gostaríamos, Senhor. Tu sabes da dor que cada um que aqui se encontra, o tamanho da dor que cada um aqui se apresenta, Senhor. Mas eu oro para que o seu Espírito Santo venha estar nos consolando, Senhor, para que mesmo quando as coisas não saírem do jeito como que nós gostaríamos ou como nós programamos, Pai, que isso não impeça que o inimigo haja a ponto de nos separar do Senhor, mas que o Senhor possa usar tudo isso para fazer com que nós entendamos a total dependência, Senhor, que nós temos de Ti, a total falta de controle que nós temos sobre a nossa vida. Mas que a gente possa viver, Pai, de maneira simples e genuína, a vida cristã, Senhor, mesmo não tendo respostas, mas tendo a fé de saber que o Senhor continua caminhando conosco e nos carregando quando é necessário, Pai. Estar abençoado, Pai, é o que eu oro em nome de Cristo. Amém.